E nós voltamos, estamos aqui de volta com o tema planejamento de investimentos, mas agora, para a gente finalizar o assunto, né, como ficou pendente na aula ou no vídeo anterior, voltamos através desse vídeo para falar de reserva de emergência, para falarmos também de índice de endividamento, índice de alavancagem e finalizar com definição de objetivos. Por isso, te convido a continuar, a ficar comigo. Aproveite, se inscreva no meu canal, fique por dentro de tudo o que acontece aqui. E se você quer adquirir o livro Panaceia, que você já conhece, falo sempre, o tempo todo, claro, porque ele vai te dar muito conhecimento e parte deste conhecimento eu estou tentando te oferecer através desses vídeos que estão disponíveis aqui pelo YouTube. Mas, se você tiver interesse, por que não? Corre lá no meu site www.eronmarques.com.br e vamos rapidinho continuar com esse assunto para que você aprenda tudo sobre planejamento de investimentos. Então, vem comigo. Vou começar, portanto, por aquilo que será vital no seu sucesso ou no seu fracasso. Estou falando da reserva de emergência. Sim, a reserva de emergência é aquela reserva em que você irá acumular um valor que você irá acumular, irá constituir durante um determinado período, assim você desejar, né, em que aquele valor que você acumulou seja o suficiente para suprir qualquer imprevisto que possa aparecer. Então, dentro do planejamento de investimentos, é vital constituir uma reserva de emergência, porque a reserva vai te amparar para qualquer situação que fuja do seu planejamento. Você está se preparando para qualquer imprevisto. Vou citar alguns por aqui. Desemprego. Se você é seletista, se você trabalha para uma empresa, né, remunerado mediante assinatura na sua carteira de trabalho, então você sabe que você corre esse risco sim. E caso isso aconteça, você está preparado para um desemprego? Você, claro, conta com os benefícios oferecidos, né, pelo governo federal, que é parte do seu FGTS, e você também tem o seguro-desemprego. Mas nós sabemos que isso é temporário, então isso vai te dar condições para que você consiga pagar parte das suas despesas durante um tempo bem curto. Mas e se você não conseguir, né, voltar ao mercado de trabalho? Como que fica a situação? Você está preparado para isso? Você já pensou nessa possibilidade? Eu já vivi isso várias vezes na minha vida e, infelizmente, tive que aprender pela dor. Então, espero que você entenda corretamente qual a importância da reserva de emergência, se prepare, se planeje, passe agora, se você não possui ainda, a constituir uma para se preparar melhor, né, para aquilo que possa surgir e que não está previsto dentro do seu planejamento. Outros problemas que você pode enfrentar. Digamos que você sofra um acidente, né, uma colisão entre dois carros, nada grave, mas que vai danificar o seu patrimônio, parte do seu patrimônio, que é um veículo. Então, se você tiver o seguro, né, você está amparado, mas nós sabemos que dependendo desse sinistro, você vai ter que custear a franquia do seguro. E esse dinheiro está disponível? Você também pode enfrentar outros danos relativos aos seus bens, né, fruto aí de problemas climáticos, tempestades, furacões, né, que nós vimos recentemente aqui no Brasil, né, que provocou vários danos na cidade de Rio Bonito, aqui no nosso Paraná. Então isso pode acontecer. Isso foge da sua capacidade de controlar. Então você precisa ter a sua reserva também. Caso o seu imóvel sofra algum dano, você tem alguma reserva constituída, separada, está ali bonitinha para você usar quando precisar nessas situações? Então você tem que considerar, né, todas essas possibilidades. E também você pode pensar numa reforma, porque não? Sua casa ficou pequena, sua família está aumentando e você quer mais espaço. E aí? Como que você vai fazer? Você vai atrás de um empréstimo? Nós sabemos que é muito oneroso, principalmente quando os juros estão elevados, você já aprendeu. Então, constituir a reserva vai te dar mais segurança, vai te dar mais tranquilidade para você enfrentar os problemas quando eles acontecerem. Agora você entendeu, né, a importância da reserva de emergência. Talvez você esteja se perguntando, Tyron, mas qual o valor que eu devo constituir? Muitas pessoas recomendam aí de 6 a 12 vezes a renda, de 6 a 12 vezes as despesas familiares, mas enfim, é um cálculo correto. Isso são estimativas, né, praticamente uma receita de bolo.
E você já aprendeu comigo que receita de bolo não existe em finanças, então nós não podemos recomendar para um que deu, que foi muito bom para outro. Por quê? São situações diferentes e nós sabemos que o indivíduo ele é único, tem necessidades e objetivos diferentes. Falei no vídeo anterior. Bom, se é único, como é que nós podemos receitar apenas uma fórmula e vai dar certo para todo mundo? Possível, né? Você já sabe muito bem disso. Então nós devemos conhecer, em profundidade quais são essas necessidades e esses objetivos. E através dessa leitura nós conseguimos estimar ali o valor mais adequado ao momento de vida daquela família, daquele indivíduo, ou então, qual é a perspectiva em relação ao seu futuro, e aí a gente ajustar a reserva de emergência à realidade daquele indivíduo e daquela família. Para te ajudar a compreender melhor, eu trouxe o exemplo que está contido no livro. Então nós vamos dar uma olhada para que você entenda como que se estrutura e como você pode, você aí que está me ouvindo, como você pode estruturar a sua própria reserva de emergência. O que eu devo considerar, o que eu não devo considerar, como eu posso estimar qual é o montante total que eu devo constituir na minha reserva de emergência. Então vamos conhecer a condição da família Oliveira. Estão casados há 10 anos em regime parcial de bens. Uma única filha, a Gabriela, de 5 anos. E vamos analisar rapidinho o balanço patrimonial desta família. Vejamos aqui que em ativos, contas a receber salário de R$15.000. Portanto, o salário daquele que é o provedor do lar, nesse caso o marido, é de R$15.000 mensais. E nós vemos do outro lado, na coluna de passivos, que existem ali compromissos de curto prazo no valor de 11.260, distribuído ali entre cartão de crédito, plano de saúde, seguro de vida, entre outras obrigações. Logo, a gente consegue concluir que a capacidade de poupança desse casal, desta família, é de 3.740 por mês. Isso é suficiente para a gente calcular qual é a necessidade de reserva de emergência? Claro que não. A gente precisa considerar todos os pontos relevantes que possam contribuir para a blindagem do patrimônio, para amparo em casos de imprevistos, a começar pelo seguro de vida. Em relação às coberturas contratadas nesse seguro de vida, o que a gente observa? Existe cobertura por morte natural ou acidental no valor de 600 mil, também a cobertura de invalidez permanente total ou parcial no valor de 600 mil, existe também doenças graves 150 mil e seguro funeral de 15 mil reais. Não há nenhuma cobertura sobre perda involuntária do seu trabalho ou incapacidade temporária, aquela cobertura que ampara por alguns dias aquela pessoa, principalmente que tem trabalho autônomo. Então nós não vemos nenhum tipo de cobertura nesse sentido e a gente segue analisando outros fatores. O marido ocupa o cargo de gerente regional em uma determinada empresa e após uma análise você viu que o prazo médio, em uma demissão, prazo médio para que a pessoa recupere esse cargo, essa função no mercado de trabalho, de aproximadamente 18 meses. Logo, a gente já pode concluir que a reserva, neste caso, a reserva de emergência, deve considerar, então, um prazo médio de 18 meses a 24 meses, se você quer ali oferecer um pouco mais de tranquilidade para a sua família, dado que nós vimos que esse gerente regional ele ganha 15 mil reais por mês, é um bom salário, e caso ele venha perder o emprego, ele pode levar até 18 meses ou mais para recuperar, ou seja, para se reempregar. Assim, nós já conseguimos ter uma ideia de quais seriam essas reservas. Primeiro, 18 meses vezes 11.260, que refere-se qual é a despesa média mensal desta família. E também 24 meses vezes esse mesmo valor de despesa. Logo, nós temos duas possibilidades. Uma reserva de 202.680 ou então uma reserva de 270.240 reais. Agora, voltando a analisar o balanço patrimonial dessa família, nós devemos considerar o seguinte. Olha lá em ativos, em disponibilidades. Na conta corrente tem 7.500 e investimentos com liquidez diária 20 mil reais. Logo, essa família dispõe de 27.500 para ser utilizado a qualquer momento. Logo abaixo, depois de contas a receber, nós temos recursos em estoque, são os investimentos, mais investimentos de longo prazo e que fazem já parte de uma estrutura de investimentos, de um planejamento. Logo, nós não podemos considerar essa NTNB e nós não podemos considerar a previdência privada e muito menos as ações, porque já fazem parte de uma estrutura. Logo, nós só vamos trabalhar então
com a possibilidade de uso das disponibilidades que estão ali em conta corrente e investimentos em D0. Sendo assim, a gente também tem que considerar nesse fator qual é a sua reserva no FGTS, que hoje é de R$80 mil. Por último, nós devemos identificar qual é o valor da parcela de seguro-desemprego que este nosso cliente irá receber, se ele for demitido sem justa causa. Bom, falando em 2025, segundo a regra vigente, para quem recebe acima de R$ 3.564,68, vai receber o teto, que é de R$ 2.424,11, que é o caso do nosso cliente. Logo, nós sabemos que ele vai receber, então, 5 parcelas referentes ao seguro-desemprego, em caso de demissão sem justa causa, no valor de R$ 2.424 por parcela. Agora nós vamos conseguir estruturar, né, qual é o valor que nós devemos considerar como reserva de emergência. Acompanhe comigo. Então, para concluir a análise que nós fizemos, a reserva 1 vai exigir que ele tenha um total de 202.680 de reserva, né? Nós sabemos que ele já tem reservas disponíveis, uma pequena reserva para uso imediato, que ele tem também 5 parcelas do seguro-desemprego e a multa referente ao FGTS. Logo, essa necessidade cai um pouquinho, porque ele já tem esses benefícios disponíveis, certo? Logo, então, na reserva 1, ele precisa constituir R$ 131.029. Para isso, nós precisamos dividir 131.029 por 3.740, que é a capacidade que eles possuem mensalmente de poupança. Sendo assim, eles vão levar aproximadamente 36 meses para constituir essa reserva de emergência. E assim que ela for constituída, essa necessidade ela não vai mais existir e esses 3.740 podem ser destinados a outros investimentos. Para a reserva 2, que é uma reserva, né, uma necessidade maior de 270.680, considerando já o que possui, né, de disponibilidade, 5 parcelas de seguro-desemprego e a multa do FGTS, essa necessidade cai para R$ 199.058. Dividindo isso pela capacidade de poupança mensal, essa família levará em torno de 54 meses para constituir toda essa reserva, né, que nós estimamos aqui. E agora talvez você esteja se perguntando, Heron, e eu, por onde eu começo? Bom, vamos lá. Você primeiro precisa entender qual é a sua atual situação patrimonial. Então, por isso, você deve ter o balanço patrimonial muito bem estruturado. Você tem que ter esse retrato para você entender o quanto você possui de ativos e quanto você possui de passivos, principalmente os passivos de curto prazo, né? Então, as obrigações que já vencerão no mês seguinte, tá? Fazendo essa leitura, você vai considerar o que tem disponível, o que você pode utilizar, né, caso qualquer imprevisto aconteça, como principalmente perder o emprego. Se nós consideramos essa possibilidade, você está considerando a possibilidade de perder o emprego, você deve considerar agora o fato de que, se você for demitido, né, sem justa causa, você receberá, né, algumas parcelas do seguro-desemprego. Você precisa ver qual é, né, porque isso vai depender do tempo que você está empregado. E você também vai ver qual é o valor da sua parcela. Esse cálculo você consegue fazer em vários sites disponíveis aí pelo Google, tá? Então você pode fazer a pesquisa rápida e fazer um cálculo estimado do quanto você receberia, né, de parcela e quantas parcelas efetivamente você receberia. Bom, depois disso você precisa entender o que eu tenho de coberturas que me amparam, né, nessa futura demissão. Bom, você tem o seguro-desemprego, você tem 40% referente ao saldo do seu FGTS e você pode ter seguro de vida, alguma cobertura referente, né? Principalmente para quem contrata essa cobertura e paga aluguel, tá? Então ele vai te amparar no pagamento do valor do seu aluguel durante alguns meses, ou então vai te dar algum valor referente ao que você receberia mensalmente se você for um trabalhador autônomo, logo você não contaria com alguns benefícios do governo federal através do INSS, tá bom? Mas tudo isso tem que ser colocado no papel e você deve analisar cuidadosamente, tá? Não é difícil fazer essa estimativa, tá bom? É fácil, basta que você se lembre daquilo que você possui, dos direitos, né, que você possui, e você liste, né, todos esses direitos, todas essas suas obrigações, e aí você considera aquilo que você já possui, que pode te ajudar naquele momento,
aquilo que vai te ajudar, se for algum benefício oferecido pelo governo federal, ou então seguros que você tem contratado. Bom, feito isso, agora você precisa entender que se você leva X tempo para voltar ao mercado de trabalho e receber aproximadamente aquele salário, então você deve considerar esses meses, que serão os meses que você não terá renda para honrar com seus compromissos financeiros. Então você vai ter que sangrar a sua reserva de emergência para você poder pagar as suas despesas nesse período. Então por isso que é muito importante você estimar de uma forma mais conservadora. Ou seja, se você leva em média 12 meses para voltar ao mercado de trabalho, faça então essa reserva considerando 15 meses, 16 meses, um pouco mais para você ter mais tranquilidade, porque senão você se vê pressionado e na obrigação de aceitar qualquer proposta de emprego, né, e qualquer salário. E acho que não é isso que você quer buscar, né? Você quer, né, uma outra empresa que te reconheça, que pague, né, o mesmo que você recebia antes ou até mais. Por que não? Agora chegou a hora de você conhecer qual é o seu grau de endividamento através do índice de endividamento. Será que a sua situação financeira, a situação da sua família, ela está saudável ou não? Chegou a hora da verdade. Você está confiante? Vamos lá? Vamos entender como está a sua real situação? Bom, primeiro, para definir o que é índice de endividamento, é entender o quanto da minha renda está comprometida com o pagamento de dívidas. Aquilo que eu contraí com fornecedores, né, empréstimos, produtos que eu comprei, enfim, empregados, tudo que eu tenho de despesas. Então, quanto da minha renda está comprometida ao pagamento de despesas de dívidas de curto prazo, tá? Agora é a hora da verdade. Agora você vai saber se seu índice de endividamento ele está em níveis aceitáveis ou não. E por que o índice de endividamento é importante? Porque ele vai te dar um alerta. Se você estiver dentro da estatística, ou seja, mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas hoje, você vai tomar uma atitude. Por que você vai tomar uma atitude? Porque você aprendeu aqui, no vídeo anterior, e está aprendendo aqui também, sobre planejamento de investimentos, e você já sabe o que você vai ter que fazer. Qual é a lição de casa para que você possa reduzir o seu índice de endividamento e a sua família ter mais tranquilidade em relação ao aspecto econômico e financeiro. Vamos lá para a fórmula. Olha como a fórmula é simples. Passivo exigível e ativo total. Quanto maior for esse número, pior ele é. Então, para que a sua situação esteja confortável, o teu índice de endividamento tem que ser o mais baixo possível. Quanto menor ele for, melhor será. Nós vemos aqui que o ativo circulante é de 68 mil e o ativo não circulante 110 mil reais. Logo, o total do ativo é de 178 mil. Agora precisamos achar o passivo exigível. Nós temos o passivo circulante de 3.550, nós temos o não circulante de 50 mil, nós temos então um total de 63.550. Então é este valor que nós vamos dividir por 178 mil e vamos encontrar o índice de endividamento, neste exemplo, de 0,36. Bom ou ruim? Está ótimo, abaixo de 1 e bem distante de 1. Então, quanto mais distante de 1, melhor. Lembra? Quanto menor for, melhor será. Eu espero que o seu índice seja baixinho, né? Mas se tiver elevado, não perca o sono, lembre-se de tudo que você aprendeu por aqui, hora de pôr em prática, reúna a família, discuta a sua situação, passe a eles o que você está vendo, porque eles também não terão noção do que está acontecendo e de forma conjunta vocês estruturem esse plano de investimentos. Como eu falei no vídeo anterior, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida se você estiver numa situação de alto endividamento, tá? Basta pôr em prática, serem disciplinados, que a vida do casal, a vida da família vai mudar. Agora você precisa entender e conhecer o índice de alavancagem financeira. E o que é isso? É o quanto eu estou utilizando de recursos de terceiros, principalmente empréstimos e recursos de bancos, né, dentro da minha estrutura familiar. Então isso é bom ou ruim? Depende daquilo que você está utilizando. Se for para crescimento patrimonial, como financiamentos de imóveis, né, é um ótimo recurso. Então, você está utilizando parte de recurso terceiro, mas para fins de crescimento patrimonial. Agora, se você está fazendo uso, né, desordenado de empréstimos pessoais,
aí você vai ter uma dor de cabeça, você estará altamente alavancado e você não estará crescendo seu patrimônio, pelo contrário, estará aumentando seu endividamento. E qual é a fórmula do índice de alavancagem? Passivo exigível dividido por patrimônio líquido. Então, basta olharmos novamente o balanço patrimonial para encontrarmos as informações. Vamos lá. Passivo exigível, coluna da direita, encontramos 63.550 e o patrimônio líquido logo abaixo no valor de 114.450. Fazendo a divisão, nós encontramos um índice de alavancagem de 0,55. Isso é bom ou ruim? Ainda está distante de 1, então é bom, né? O importante é estar mais afastado possível de 1. Quanto menor, melhor, assim como o índice de endividamento, tá? Portanto, sim, é um índice considerado saudável. Se você está dentro dessas condições, ótimo. Se você não está, por isso que esses índices são importantes. É hora de você olhar com calma o seu balanço patrimonial, rever o seu fluxo de caixa, o seu orçamento, ajustar para que vocês possam sair dessa situação que mais de 70% das famílias brasileiras enfrentam. Então eu espero que essa realidade não seja sua, mas se for, conte comigo para te ajudar a sair dessa situação, tá? Basta você pôr tudo em prática que você viu no vídeo anterior e nesse vídeo, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar sim, e tenha confiança que dá certo, tá? Todas as pessoas enfrentam problemas, eu já enfrentei várias, você deve estar enfrentando ou já enfrentou várias, ou se ainda não enfrentou, com certeza vai enfrentar. E lembre-se que sempre existe uma saída, sempre existe um antídoto. Tá aqui, basta pôr em prática, basta conversar com a sua família, que eu tenho certeza que a vida de vocês financeiramente, ela vai mudar. Pronto, agora você já aprendeu tudo isso, está pondo em prática, sua vida está bem, está sobrando dinheiro, então é hora de definir os objetivos para poder terminar de realizar o planejamento de investimentos. Como que se define? Bom, primeiro, você tem que definir aquilo que é um objetivo de curto prazo, aquilo que é de médio prazo, aquilo que é de longo prazo. Heron, tem uma receita de bolo aí para saber qual é o prazo certo para curto prazo? Não, tudo depende. Você pode considerar como curto prazo tudo que tem prazo de até 1 ano, 2, 3. Depende da sua realidade, da realidade da sua família. Médio prazo também você pode ajustar da forma como preferir. E longo prazo, né? Aí já estamos falando de algo acima de 5 anos, tá? Mas enfim, se você quer considerar prazos diferentes desses, não tem nenhum problema. O importante é que você saiba definir cada objetivo, né, para um determinado prazo, para que ele seja alcançado. A exemplo eu trouxe aqui para que você olhe, e também está disponível no livro, mas que você olhe com calma, né, faça, reflita, faça a análise adequada, e aí você dê o prazo adequado ali para que seja possível alcançar. Mas vamos imaginar o seguinte, reserva de emergência é aquilo que você deve fazer de forma imediata, porque você viu qual é a importância da reserva de emergência. Se você não tiver essa reserva de emergência constituída, todo o planejamento que você fizer além da reserva, ele pode vir por água abaixo. Porque se você estiver fazendo já contribuições à previdência privada, pensando no futuro da sua aposentadoria, quando um imprevisto surgir, você não tem de onde tirar e você vai vir para a previdência e sofrer, né, com a regra tributária, porque ele é um produto específico. E aí, como acontece com a maioria das pessoas, condenam um produto previdência privada, que na verdade é um ótimo produto. Ele só é mal vendido pelos profissionais e aqueles que acabam realizando aportes em previdências, pode ser o seu caso, né, não entendem muito bem como ele funciona e quando entendem, passam a entender, é porque precisaram resgatar o recurso que estavam acumulando, porque não tinha uma reserva de emergência constituída, entendeu? Então é muito importante e de forma imediata constituir a sua reserva de emergência. Depois de constituída, se preocupe com apenas a sua reserva. Depois de constituída, você tem tranquilidade para estruturar os outros investimentos. E na coluna direita você consegue ver quais são os ativos que podem compor essa carteira para cada objetivo que você descreveu, tá? Como reserva de emergência, tudo aquilo que te oferece alta liquidez, como CDBs dos bancos, RDCs das cooperativas, os fundos de renda fixa de alta liquidez e também Tesouro Selic. Aí nós temos outros produtos que podem ser incluídos, né, já que você não depende de uma liquidez imediata, como LCA, LCI,
Tesouro Prefixado, né, Tesouro IPCA e outros fundos. Quando nós falamos dos objetivos de médio prazo, alguns exemplos aqui, troca de mobílias também e pequenas reformas, prazo ali 36 meses, ou grandes reformas, né, com prazo ali estimado em 60 meses, você também já pode trabalhar com outros produtos, já que você está considerando um prazo maior, então você pode correr um pouco mais de risco. Nós estamos ali também Tesouro IPCA, fundos que podem ser incluídos fundos multimercados, nós temos ali LCAs, LCIs, os CDBs, os RDCs e também fundos de renda fixa, tá? Nos objetivos de longo prazo, casa, apartamento, faculdade dos filhos, casa de veraneio, aposentadoria. Pegando a educação dos filhos e a aposentadoria, né, são situações um pouco diferentes porque é algo mais específico. Na sua aposentadoria, você pode considerar um novo título do governo federal, que você já conheceu, lá no vídeo sobre renda fixa, que eu falo do Tesouro Renda Mais. Assim como a educação dos filhos, você também pode considerar o título Tesouro Educa Mais. Tá? Além disso, para ambos você pode trabalhar com previdência privada, que é uma ótima opção também para você poder amparar os seus filhos para a educação, aí ou na universidade, numa faculdade, ou então na sua aposentadoria para complementar a sua renda quando você se aposentar. Já os demais objetivos, como a casa, o apartamento, ou então uma casa de veraneio, você pode também trabalhar com produtos de maior risco, como fundos de ações, ETFs, fundos imobiliários e até criptoativos. Muito bem, concluímos então todo o assunto de planejamento de investimento nesses dois últimos vídeos, nestas duas últimas aulas. Eu espero que você tenha absorvido, que você tenha assimilado muito conhecimento e que este conhecimento possa te tirar da situação desfavorável que você se encontre hoje. Ou então, se você está numa boa situação, ótimo, que você possa estruturar adequadamente os seus investimentos, a começar pela reserva de emergência e depois os demais objetivos, tá? Não se esqueça, lembre-se, mesmo que você esteja numa situação não tão favorável assim, se você colocar tudo o que você aprendeu aqui em prática, a vida financeira da sua família e a sua podem mudar e você pode oferecer maior tranquilidade à sua esposa e aos seus filhos. E se você ainda não é casado também, faça isso quanto antes, que assim que você constituir uma família, tudo será mais fácil, tá bom? Espero ter contribuído mais uma vez e se você achou que esse vídeo realmente ou esses vídeos te ajudaram, compartilhe com aquela pessoa que você acha que mereça ter esse conhecimento. Compartilhe com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com o cachorro, com a galinha, com quem precisar desse conhecimento. Eu sinto muito prazer em poder contribuir com a vida das pessoas. Lembrando que se você quiser ter acesso contínuo a esses vídeos, se eles fazem sentido para você, se inscreva no meu canal, interaja comigo também pelo Instagram, estarei disponível por lá para tirar dúvidas que venham surgir. Você também pode me mandar e-mail. E se você quer indicar o meu livro, se você quer adquirir esse livro aqui, Panaceia Invista Sem Depender de Profissionais, ele está disponível no meu site, ele está disponível também pela Amazon e está disponível no Google Play Livros. Para você, peço que continue, fique por aí, que logo em seguida tem mais vídeo. Por isso, até lá!